Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que tenha sido tudo bem. Espero que esses dias estejam bem para vocês e que essa semana esteja sendo maravilhosa no mundo do trading esportivo para vocês e no mundo das apostas também. Bom, vamos falar aqui das nossas hot stats. Vamos conversar um pouco sobre alguns jogos que a gente vai destacar para vocês nessa quinta-feira. Essa quinta-feira não tem tantos jogos grandes, não tem tantos mercados de qualidade, mas tem dois mercados de qualidade muito interessantes que vão trabalhar mais ou menos no mesmo horário. A gente está falando do jogo entre o Getafe e o Real Madrid pela La Liga e o jogo do Wolverhampton contra o Manchester United pela Premier League. São dois mercados de qualidade que, infelizmente, vão estar ali dividindo praticamente o mesmo horário. Isso quer dizer que eles vão dividir um pouco de liquidez de mercado para quem está pensando numa coisa mais trading, numa coisa mais dinâmica de troca de odds. Então, levem isso em consideração antes de tomar qualquer tipo de atitude no mercado. Para quem quer entradas, coisas de longa exposição, mais tempo no mercado, o fato da liquidez pode não ser tão importante assim, mas também leve em consideração isso antes de fazer algum tipo de entrada. Vamos começar falando pelo jogo de La Liga. O Getafe enfrenta o Real Madrid, o jogo no campo do Getafe, onde normalmente a coisa não é tão fácil para o Real Madrid. O Real Madrid não perdeu as últimas 5 vezes que foi ao campo do Getafe, porém ganhou só 2 vezes. Com jogos equilibradíssimos e under 1,5. Então, vamos tomar cuidado com empolgação demais com o Real Madrid aqui, tá? E para quem vai para o mercado, vamos exigir um pouco do mercado. Não exijam do mercado odds melhores para um time que enfrenta jogos que normalmente são difíceis para ele, tá? Outra coisa importante aqui, a gente está falando do confronto de defesas. O Real Madrid é a melhor, não é a segunda, é a melhor defesa do Campeonato Espanhol jogando fora de casa. E o Getafe é a segunda melhor defesa do Campeonato Espanhol jogando em casa. Então, nós estamos falando aqui de duas defesas fortíssimas. O Getafe vinha de uma sequência ruim, 3 jogos sem ganhar, tinha empatado um jogo e perdido 2, mas aí ganha do Granada, e agora tem esse jogo importante com o Real Madrid. Para o Getafe é um jogo interessante. Vale sempre mencionar que Borja Mayoral também é artilheiro do campeonato e joga pelo Getafe. Então tem várias coisas aqui que envolvem esse jogo entre Getafe e Real Madrid. Não é um jogo tranquilo para o Real Madrid, não costuma ser assim, tá? Então, lidem com esse jogo com bastante cuidado. É um jogo que, historicamente, tem poucos gols. Não sei se será assim amanhã, mas é importante mencionar isso para vocês. Outra coisa que é importante mencionar, e que casa um pouco com o fato de não ter tantos gols nesse jogo, é o fato das defesas. A gente está falando da melhor defesa fora de casa contra a segunda melhor defesa jogando em casa. Uma outra coisa que também é interessante, no caso do Getafe principalmente, o Getafe jogando em casa é o pior ataque do campeonato espanhol nos primeiros 15 minutos. Então, é importante dizer, o Getafe não marcou nenhum gol na temporada jogando em casa antes dos 15 minutos. Então, a gente está falando de um time que não leva o começo do jogo tão a ferro e a fogo quando ele é mandante no jogo. Claro que amanhã contra o Real Madrid nem é esperado isso do Getafe, mas normalmente já não é assim. Real Madrid e Getafe amanhã, o jogo é às 5 da tarde, La Liga vale muito para o Real Madrid, que está brigando ponto a ponto por enquanto com o Girona pelo título do campeonato, mas o Getafe está sim em uma temporada muito boa
e fazendo uma campanha de respeito para o tamanho do Getafe. Jogo importante para os dois e que para o Real Madrid costuma ser um jogo chato. O outro jogo, 15 minutos depois desse, o jogo do Real Madrid às 17 horas, o jogo do Manchester United às 17h15, o que é bom, porque são dois mercados de qualidade, mas ao mesmo tempo é ruim, porque são mercados que dividem muito a liquidez total ali oferecida para todo mundo. Isso não é bom. A gente sabe que isso traz problemas para movimentação dentro tanto de um mercado quanto de outro, tá? Por mais que eles tenham dinâmica, a dinâmica seria muito melhor se os jogos estivessem espaçados, cada um com o seu horário. Mas aqui, diferente do jogo do Real Madrid, onde eu destaquei a defesa do Real Madrid, que é a melhor fora de casa, e a defesa do Getafe, que é a segunda melhor jogando em casa, aqui eu vou destacar o ataque do Manchester United. Mas eu não vou destacar o ataque do Manchester United por causa de coisas boas. Pelo contrário, se tem uma coisa que todo mundo sabe bem do Manchester United esse ano, é que o Manchester United tem um ataque muito, muito pouco confiável. A gente está falando do pior ataque da Premier League entre os 17 primeiros colocados. Então o Manchester United vai ter um ataque igual, não melhor, igual apenas o Everton, que já vai ser o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E jogando fora de casa é um pouco mais sério que isso. O Manchester United é o segundo pior ataque do campeonato jogando fora de casa. E uma coisa que é bom levar em consideração, ele é o segundo pior ataque fora de casa, empatado com o Fulham, e não melhor que o Fulham. E o Fulham já é o 19º melhor time, se dá para se dizer, melhor jogando fora de casa. Então, o Manchester United esse ano, como todos os jogos dele, isso não é uma surpresa, o ataque do Manchester United aqui é sim um grande problema para esse jogo. É sim uma grande preocupação desse jogo. E como uma característica desse time que tem tanta dificuldade assim para marcar gols, o Manchester United venceu o HT só 3 de 21 jogos da Premier League nessa temporada. Então, muita dificuldade para o United, que ainda tem problemas internos com o técnico e problemas internos com o Rashford, que foi colocado no banco, aí saiu do banco e fez um gol no último jogo. Então você tem um time com problemas internos, com problemas para fazer gols, mas é bom dizer uma coisa sobre esse jogo aqui. O Manchester United, incrivelmente, se é que dá para a gente falar isso, depois de tudo que eu falei de ruim do ataque dele aqui, o Manchester United não perdeu no campo do Wolverhampton nas últimas 5 vezes que visitou os Lobos. A última derrota lá foi em 2019, já faz um bom tempo. De lá para cá, o United não perdeu jogos para o Wolverhampton lá dentro. E outra coisa importante, jogos que tenderam a under goals no confronto entre eles. Também o que, mais uma vez, vai de encontro ao Manchester United com um ataque ruim. Mas apesar do ataque ruim ter recebido a boa notícia do Manchester não perder lá 5 jogos, é bom dizer uma coisa, esse Wolverhampton jogando em casa aqui, nessa temporada está colecionando muito trabalho para os times de melhor tabela da Premier League lá dentro. O único que foi lá e venceu o jogo foi o Liverpool. O Liverpool venceu o Wolverhampton por 3-1 lá dentro. O Manchester City perdeu 2-1. O Tottenham perdeu 2-1. O Chelsea perdeu 2-1. E times um pouco mais badalados, como o Newcastle e o Aston Villa, empataram lá.
Então, de todos esses times mais badalados, o Arsenal ainda não foi, e o Liverpool foi o único que foi até o campo do Wolverhampton e venceu. Jogo duro, jogo difícil, e mais uma vez com o Manchester United brigando com os seus fantasmas, que são menos defensivos e muito ofensivos. Então, 2 jogos de boa qualidade, de qualidade excelente para trabalhar, com os 2 times com maior camisa, ambos sendo visitantes, e ambos com retrospecto de jogos difíceis contra os mandantes de amanhã. O Real Madrid, que costuma ter jogos difíceis contra o Getafe, e o Manchester United, que costuma ter jogos difíceis contra o Wolverhampton. Aliás, não só o Manchester United. Esse ano, todas as grandes camisas da Inglaterra, com exceção do Liverpool, sofreram bastante no campo do Wolverhampton. É isso que eu tinha para dizer para vocês sobre essa quinta-feira, meus queridos. Manchester United e Real Madrid, jogo de horários próximos, liquidez muito provavelmente dividida entre os dois, mas muito interessantes de trabalhar. Não se esqueçam, para jogos em que a expectativa é não tão dominante assim, exijam do mercado odds melhores para trabalhar. Negociem odds melhores com o mercado. Mas o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu não vou deixar vocês irem embora daqui hoje ainda sem escutar a Jan e a múltipla de Vegas. Olá, pessoal. Bom, diante de tudo isso aí que vocês escutaram, essas informações preciosas de nossos bancos de dados, eu tenho aqui uma dupla, uma aposta criada no jogo do Manchester e uma simples no jogo do Real, dupladas. Então a gente tem aqui Wolverhampton e Manchester United para dupla chance do United, ou seja, empate ou Manchester United com under 3,5 gols. E no jogo do Getafe e Real Madrid, under 4,5 gols. Essa dupla está dando uma odd de 3,50. E tudo que a gente precisa aqui é que essas estatísticas se confirmem e provavelmente vamos ter essa múltipla de Vegas batida com bastante tranquilidade. Elas separadas estão em torno de 2,60 na criada do Manchester e 1,33 na do Real Madrid. Imagino que essas linhas elas vão oscilar bastante o preço perto da hora. Então pode ser que essa múltipla fique com uma odd menor do que 3,50, mas para quem está pegando logo, essa é a odd da nossa múltipla de Vegas de amanhã, que no caso vai ser hoje, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Bom, é isso que a gente tinha aqui para falar sobre as hot stats de quinta-feira. É isso, meus queridos. Fiquem bem, tenham um dia excelente e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade, uma quinta-feira maravilhosa para todo mundo. Um grande abraço.